queria dar um recado. Dia 19 de agosto eu vou estar em Fortaleza, no Ceará, para ministrar um workshop junto com a Fins Cosméticos. Eu vou misturar duas técnicas profissionais, mas é aberto para todo mundo, tá? Tanto para profissional como para quem se automaquia. Vou deixar as informações aqui embaixo. A maquiagem hoje é uma proposta mais colorida. Na verdade, eu tinha gravado essa maquiagem em mim, só que aí nenhuma foto prestou. Então eu resolvi reproduzir ela no Maquiando Cliente, que eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam muito. E essa maquiagem, esse tipo de esfumado com glitter, ele dá pra todo tipo de olho. Pra quem tem um olho menor, pra quem tem um olho maior, então dá pra todo mundo. Se vocês quiserem, pode tirar o glitter, deixar só esfumado, enfim. E é uma proposta pra noite, pra aquela cliente que quer uma maquiagem mais colorida, que quer uma maquiagem mais diferente. E é isso, espero que vocês gostem. Assistem aí. Vamos lá, vou começar com a água micelar. Essa daqui eu recebi hoje, que é da Ruby Rose. E, ai gente, adoro receber as coisas da Ruby Rose. E aí eu vou limpando o rosto dela, que é muito importante pra gente começar a maquiagem. O hidratante que eu vou usar vai ser o da Nivea. Esse daí tem uma hidratação um pouco mais leve do que aquele da latinha azul, tá? E depois eu venho com esse óleo da Nato Capello. Gente, eu sinto que esse óleo hidrata tanto a pele. E a pele absorve ele e fica muito bonita, assim, fica maravilhosa. E aí eu vou espalhando com os dedos. Ele tem um aspecto de óleo mesmo, porque tem alguns desses óleos e outras marcas, né, que ele é mais aguado, assim, mas esse é bem óleo. E aí eu aplico com os dedos, né, pra ter certeza que tá entrando aí na pele. Vou usar essa base Bege 5 junto com esse produto da Dalla, que é um corretor de base. Esse daí é pra clarear. Ainda tá em fase de teste, não tenho como falar pra vocês exatamente se eu gostei, se eu não gostei. Eu tô testando ele de várias maneiras, em várias tonalidades de pele. Em breve eu vou falar dele no Instagram, se você não me segue, me siga lá. E misturei com a Bege 5 porque a Bege 5 é uma base que ia ficar um pouco escura pra ela. Então eu tentei clarear. Vou aplicando primeiro a base com o pincel, para depois vir com acabamento com a esponja. Essa esponja é da Real Techniques, muito boa, maravilhosa. O corretivo que eu vou usar é esse da Nairana. Ele tem uma cobertura média, que eu gosto muito dele. Ele é bem líquido e fica bem bom, assim, de você aplicar, de você espalhar. Ele dá uma cobertura boa, mas se a cliente tiver uma olheira muito grande, sei lá, eu ainda prefiro da Tracta, que eu acho ele um pouco mais consistente, ou da Maquier. Como ela não tem nenhuma imperfeição, então eu venho fazendo só aquela área de iluminação mesmo com o corretivo mais claro. E depois eu venho dando batidinhas. É interessante, gente, que sempre quando você for esfumar o produto, você esfume ele no lugar. Você não espalhe, por exemplo, esse corretivo aí do queixo. Você não sai espalhando por todo o rosto. Tem que deixar ele centralizado exatamente onde você aplicou o produto. Isso vale para todas as áreas do rosto, tá? Quando for abaixo dos olhos, tenta puxar mais um pouco para a diagonal. Vou selar tudo isso com esse pó compacto da Tracta. Essa esponjinha também é da Real Techniques, que é muito boa, viu? Esse pó, ele é o HD ultra fino, e eu gosto muito dele, que por mais que o nome diga ultra fino, eu acho que ele tem uma cobertura muito boa, sabe? Eu acho que ele dá um acabamento, uma cobertura boa. A tonalidade dele não é muito rosado, ele tem essa tonalidade mais neutra, sabe? Não é amarelado também, mas é uma cor mais neutra. Então, eu gosto muito dele, ele dá uma cobertura muito boa. E aí, eu aplico nas áreas onde eu apliquei o corretivo com a esponja, que são as áreas onde estão mais molhadas. E aí, depois eu venho com o pincel e vou dando acabamento, aplicando no resto do rosto, porque esse é um dos passos mais importantes da maquiagem, que é você selar todo o rosto, você se certificar que ele tá bem sequinho, que quando você for fazer a sombra, não vai grudar nenhum pozinho nem nada no rosto. E aí eu vou fazer o contorno com essa tonalidade aí da MAC, que é o Harmony. Como ela tem a pele um pouquinho mais clara, né, mais branquinha, tem que ter cuidado com os contornos para não ficar nada muito exagerado, nada muito forte. Então eu começo fazendo as laterais do rosto, tanto nessa região da bochecha como no queixo. Contorno ele vem para devolver as sombras para o rosto, né, que quando a gente coloca a base a gente tira tudo, fica tudo pálido. Então a gente vem com os contornos para devolver essas sombras, então eu faço aí no rosto todo com um pincel de blush mesmo, pode ser qualquer pincel de blush que você tenha, tá? E agora eu vou usar essa paleta de blush da Luisance. Gente, eu sou apaixonada por essa paleta, porque eu acho a pigmentação dela muito boa, as cores dela também. Então, assim, pra maquiagem profissional e pra automaquiagem,
maravilhosa. Indico 100%. Vou usar a paleta de iluminadores da Anastasia. Gente, depois da Ruby Rose, coitada, não tô mais nem usando essa bichinha, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pela paleta da Ruby Rose. E eu ainda acho ela mais pigmentada do que essa. Vou confessar pra vocês. Mas aí eu tô usando a tonalidade um pouco mais rosa. Coloco logo acima de onde a gente aplicou o blush, com esse pincel que também é maravilhoso, da Macrylan. E aí coloco no centro, na boca, no queixo, na ponta do nariz, porque dá esse aspecto como um nariz mais empinado. Depois venho com a bruma da Naty Capello, para ajudar na fixação toda dessa pele, e aplico por todo o rosto. Espero secar pra vir fazer os olhos. Eu vou usar esse produto da Inglot. Gente, esse produto, ele é muito, muito, muito chato de aplicar, porque ele seca muito rápido. Então, se você aplicar errado, se você aplicar muita quantidade no lugar que não é o lugar certo, gente, isso gruda e é um saco. Eu gosto muito de usar ele porque, como eu falei, ele gruda, então ele segura muito bem a sombra quando a cliente ela vai usar por muito tempo aquela maquiagem. A paleta que eu vou usar vai ser essa paleta réplica da Kylie, que eu recebi da loja toda linda. Vou começar com essa sombra, que ela é um rosinha mais salmão, e vou fazendo todo esse esfumado arredondado. Cuidado para não puxar muito esse esfumado para lateral, tá? É um outro estilo de maquiagem que não é que a gente vai fazer hoje. Então, eu venho com ele nesse formato todo redondo, subo lá próximo à sobrancelha e vou descendo. Desculpa pelo desfoque, meu povo. E aí, vou fazendo o canto interno também, vou puxando um pouco de sombra. Esse canto interno tem que ter cuidado para não puxar muito para o nariz, sabe? E, sei lá, fica parecendo uma maquiagem mais artística, alguma coisa assim. O importante é você certificar que você tá esfumando bem toda essa sombra. Depois eu vou usar essa tonalidade de rosa, já troquei o pincel, coloquei um menor e coloco em toda a pálpebra. Ai, gente, eu adorei essa maquiagem, vou mentir não, gostei. Porque é uma maquiagem colorida que fica muito bonito, enfim. E aí eu vou colocando essa tonalidade rosa. Se você quiser mais pigmentação, você pode vir com um corretivo e aplicar aí no centro da pálpebra, tá? Porque ajuda a pigmentar mais essa sombra, mas como eu vou colocar glitter, eu não senti essa necessidade. E aí, ao mesmo tempo que eu aplico a sombra rosa, eu venho esfumando as bordas dela. E aí, é sempre aquele vai e vem, né? Com o pincel, vem com a sombra, vai com outra, mas são só essas duas tonalidades de cores que a gente vai usar hoje. Vou fazer a sobrancelha com essa pasta da Colourpop. Eu acho essa pasta mais leve, por exemplo, do que a pasta da Candice Berenice. Eu ainda não sei se eu amo ela, mas ela é boa. Eu acho ela boa. Mas eu ainda acho a da Candice Berenice um pouco mais pigmentada. Essa cor é uma cor mais clara, mas que também dá para várias tonalidades de sobrancelha, de pele. Enfim, ela é boa. Mas eu ainda tô criando as minhas opiniões, a minha opinião sobre ela. Tô usando o meu pincel preferido da Macrylan para fazer a sobrancelha. E depois disso, eu já venho com glitter, com a cola de glitter da NYX, que é a que eu mais gosto, vocês já sabem. Esse glitter da Naty Capello. Eu gosto de aplicar a cola com o dedo mesmo, porque eu sinto exatamente onde eu tô aplicando, sabe? Se vai faltar um pouco de um lado ou de outro, enfim. E aí eu venho com o glitter também aplicando com o dedo, porque eu sinto exatamente que esse glitter, ele tá grudando. Quando você for colocar a cola, cuidado para não fazer um recorte assim da cola muito certinho, sabe? Porque quando você for colocar o glitter, ele vai ficar exatamente onde você colocou a cola. Ele não vai subir nem descer, vai ficar exatamente no lugar. Então, se fizer aquele corte, fica uma coisa muito marcada. E aí eu gosto de vir com o pincel depois, justamente para tirar essas marcações. E agora eu vou fazer a parte inferior dos olhos com as duas mesmas sombras que a gente usou. Venho com o pincel de esfumar para fazer a parte inferior com a sombra mais clara. E depois eu venho com o B907 da Macrylan, que é o pincel de precisão, meu preferido. E vou aplicando a sombra rosa mais escura. E aí eu vou fazer um delineado, mas bem fino, bem insignificante mesmo o negócio, tá? Um delineado bem simples, só pra não ficar parecendo a haste dos cílios postiços. E aí eu vou aplicar os cílios. Eu escolhi um modelo que não fosse tão grande, mas um modelo que desse certo pra ela, que ficasse bonito, que ficasse os cílios mais curvados. Os cílios dela já são lindos, só que aí eu fiz um erro, meu povo, que foi colocar os cílios de Mink antes. Porque quando você vai aplicar a máscara de cílios, fica mais chatinha, sabe, de você passar. E como grudou aí um pouco com base, pra tapar essa cor de base aí é uma luta. Mas deu certo, aplico tanto nos cílios de cima como nos cílios inferiores para deixar um pouquinho mais escuro essa região. Depois eu venho com o mesmo produto da Inglot e um lápis bege e aplico na linha d'água.
Eu faço isso para ajudar a aumentar o olhar. Esse truque é muito bom para quem tem olho pequeno, enfim, que queira aumentar o olhar. Para quem quer uma maquiagem um pouco mais neutra, que não queira o lápis preto, fica ótimo também. E aí eu venho com o batom da Bruna, o Victoria. Eu acho que eu até usei ele em algum vídeo recente, desculpa. Mas, gente, eu amo esse batom. E eu acho que casou muito bem com essa maquiagem, mas um batom nude também ia ficar muito bonito. Eu preferi dar o destaque maior aos olhos do que a boca. Então, foi isso. Eu vou aplicando com o pincel. E a maquiagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta mais diferente. Como eu falei na introdução, esse é um tipo de maquiagem que dá certo para a maioria dos olhos. É um esfumado. Se você quiser, você pode tirar o glitter, deixar só o esfumado rosa. E é isso. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixa de me seguir lá no Instagram, tá? E é isso. Beijos, tchau.